Estamos de volta. Hoje conversando com a Rosângela Zanetti, que é coordenadora do Instituto Adara, e ela está contando para a gente sobre os trabalhos desenvolvidos nesse instituto para as crianças e adolescentes surdas. Ô, Rosângela, quais são os principais relatos que você escuta depois que o pessoal entra e começa a participar? É lógico que não no primeiro dia, não tem nem cabimento isso, mas depois de alguns meses frequentando a Adara, os relatos que você escuta das famílias, dos próprios atendidos, são bons? O feedback é bom? Olha, é sempre muito bom, viu, Roberto? Hoje de manhã ainda eu estava numa reunião com a minha equipe e nós estávamos comentando de um caso específico que quando chegou ao Adara, não tinha língua de sinais, não conseguia se comunicar, porque quando eu cheguei no Adara, acho que é importante mencionar um pouquinho, a gente tinha só surdos, digamos assim, surdos puros, que na época se chamava, né? Sim. De lá para cá, nesses últimos 7 anos, chegam as pessoas, mas não só com surdez, né? A maioria chega com surdez e outros comprometimentos, né? Então, às vezes com transtorno do espectro autista, às vezes com uma deficiência física, às vezes com uma deficiência intelectual ou outras síndromes, né? Então, tem sido um grande desafio, mas ao mesmo tempo uma grande satisfação para essa nossa equipe, né? Quando a gente vê pessoas que chegaram sem conseguir se comunicar, né? Com um comportamento muito agressivo, enfim, toda uma situação e que hoje a gente vê conseguindo se comunicar, usando a Libras, né, com uma relação familiar totalmente diferente do que a que existia quando chegou, Sim. Né? Então, tudo isso para a gente tem sido muito gratificante, né? Isso também que nos... O relato da chegada é completamente diferente do relato pós 6 meses. Com certeza, totalmente diferente. Então, hoje nós tínhamos só surdos até mais ou menos 23 anos. Hoje nós temos surdos já com 40, 41 anos, né? Que vem nos procurar porque não tem a comunicação, que não consegue em outro lugar, e a gente tem acolhido, né? E isso tem Eu pensei sido que era bastante... aquele pessoal que foi chegando e foi ficando. Não, não. Não, pessoas que chegaram já adultas, né, e que não tinham língua de sinal, e não tinham convívio, e que hoje já estão trabalhando, né, já estão inseridos na sociedade de uma forma, vamos dizer, não totalmente como a gente entende que poderia ser, né? Sim. Mas que já estão inseridos e conseguindo seguir a vida deles, né? De uma Sim. outra forma, né? De uma forma autônoma. Sim. Você disse no começo da entrevista que teve algumas atividades que tiveram que ser suspensas por conta da pandemia, Sim, incluindo o judô, por exemplo, que é um esporte de contato. Você isso. teve que partir para atendimento em várias atividades, e vocês tiveram que partir para o atendimento à distância. Sim. Vocês tiveram dificuldades? As ferramentas de internet são acessíveis? Deu para dar continuidade tranquilo no trabalho ou travou tudo e teve que entrar assim a criatividade no negócio? Não, com certeza teve que entrar a criatividade, né, Roberto? Mas logo que aconteceu, todo mundo ficou meio paralisado, né? Como que nós vamos fazer isso acontecer? Importante ressaltar que nós temos no Adara também o auxílio de intérpretes, tá? Mesmo os nossos orientadores sendo fluentes em Libras, nós também temos intérpretes, né, para fazer esse meio campo aí do surdo com a família, com os funcionários, enfim. Então, no começo foi bem difícil, né? Porque a gente teve que colocar lá a cabeça para ferver, para ver o que faríamos. Nós começamos gravando vídeos acessíveis, né? Com a participação da intérprete,
com algumas atividades e postando nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Sim. Enquanto a gente capacitava o nosso corpo de colaboradores, né, para fazer as chamadas síncronas, né, pelo Google Meet, as atividades pelo Google Meet. E, ao mesmo tempo, também ensinando as famílias como isso poderia ser, porque eles também não sabiam participar de atividades dessa forma, né? Então, muita gente com dificuldade de baixar o aplicativo no celular, porque não sabia mexer, algumas pessoas com dificuldade de acesso à internet mesmo, né? Porque consome internet e não é tão tranquilo ter isso, mas eu posso dizer que hoje a gente conseguiu, para todas as pessoas que têm acesso à internet, conseguiu criar, desde o ano passado, uma grade de atividades síncronas, né, online, que tem funcionado bastante bem. Até porque a gente identificou no começo uma questão bastante difícil com os surdos, né, porque estavam se sentindo muito deprimidos de estarem fechados em casa e sem ter contato, né, com mas não foram só eles, não, viu? Não foram só eles. Com certeza não, mas a dificuldade de comunicação deles, né, agrava um pouco mais todo esse processo, né? Eu sinto uma falta do estúdio que você não tem ideia. Eu adoro o estúdio. Gravar em casa, para mim, é horrível. Eu gosto mais do estúdio. E a gente, então, adaptou, sabe, Roberto, algumas atividades para, como eu falei, por exemplo, da percussão, né, que era dado para as crianças e, às vezes, também para as famílias, a gente adaptou nesse processo e a gente está fazendo com o mesmo oficineiro, né, com o mesmo músico, um trabalho com as famílias que também tiveram problemas muito sérios de ansiedade, por não dar conta, porque de um dia para o outro elas tiveram que começar a ser professora também, né? Porque era tudo atividade online, mas apesar delas conseguirem minimamente se comunicar, elas não têm o conhecimento de Libras para traduzir uma aula, né? Por exemplo, um tema específico de uma aula. Ô, Rosângela, vocês fazem serviços sociais também? Serviço social, a gente tem atendimento da assistente social, da psicóloga, tudo isso dentro do Instituto. O Instituto tem parceria com prefeitura, o Estado? Nós temos uma pequena parceria com a Prefeitura de Cotia, somente com essa. E ela é suficiente para manter vocês? Não, ela faz parte de 10% do nosso orçamento. E aí o restante do orçamento se vira nos 30? Se vira nos 30, exatamente. A gente tem alguns doadores, né? Algumas pessoas físicas que são doadoras, mas o grande trabalho aí é de correr atrás mesmo para manter. Mas a gente tem conseguido. É o chazinho da tarde, é o bingo do aquilo que a gente consegue, né, Roberto? Me dá o seu endereço na internet para o pessoal achar vocês. No Instagram é @Instituto Adara. A gente tem também uma página no Facebook, também Instituto Adara. E a gente tem a página do YouTube também, Instituto Adara. Pessoas que quiserem ser atendidas, estagiários ou voluntários, são bem-vindos. São bem-vindos. A gente tem no nosso site um campo específico que para quem quer ser voluntário, que pode entrar em contato, né? E a gente tem também um e-mail de contato, @Instituto Adara, o Adara é com ADHARA, né? .org.br. Ok. Só para a gente concluir, quantas pessoas hoje faz parte do grupo de vocês? Nós temos 50 surdos e as suas famílias, então dá uma média mais ou menos mensal de umas 200 pessoas. Não, e o corpo trabalhador?
Ah, trabalhador, nós somos mais ou menos não, nós somos em 14 pessoas. Tá bom. Bom trabalho para vocês. Muito obrigada. Rosângela, muito obrigado pelo seu trabalho, obrigado pelo Instituto Adara. Eu quero que vocês continuem, desejo que vocês continuem assim, trabalhando bastante, que nós precisamos muito desses institutos para colocar a sociedade um pouco mais justa em andamento, né? Obrigado pela entrevista também. Muito obrigada, viu, Roberto? Muito obrigada ao programa inclusivo. Obrigada à TV Câmara de São Paulo por essa oportunidade, né, de divulgar aí o nosso trabalho. E nós estamos à disposição. Eu acho que nós temos um trabalho aí conjunto, né, de fazer com que a sociedade olhe mais para as pessoas com deficiência, né? E a gente fala que a surdez é uma deficiência invisível, Sim, então a gente precisa olhar um pouquinho mais para eles, né? certo. Nós conversamos com a Rosângela Zanetti, que é coordenadora do Instituto Adara, a qual agradecemos e agradecemos a você também que nos assistiu aqui no programa inclusivo da TV Câmara de São Paulo. Um grande abraço a todos, até a semana que vem, se Deus quiser.